Bem-vindos ao Informação Relevante. Iniciamos mais uma análise profunda sobre os fatos que moldam o destino de nossa nação. É hora de romper a névoa da desinformação e encarar a realidade com coragem e discernimento. Iniciamos esta exposição com o principal alerta do professor Olavo de Carvalho, aquele que é a fundação para toda a manipulação, a dissolução da quantidade na qualidade pela grande mídia. O artifício é simples, mas possui um efeito devastador sobre a percepção da realidade de toda a população brasileira. O truque consiste em substituir o fato quantitativamente medido, real e verdadeiro por um adjetivo, por uma mera qualificação subjetiva. Olavo de Carvalho ilustrava isso com um exemplo que, por si só, desmascara a narrativa globalista. Constantemente somos bombardeados pela mídia tradicional com a afirmação de que os Estados Unidos da América são um país de extrema violência, uma nação brutal e sangrenta. No entanto, o professor nos convidava a fazer a simples e elementar conta, a apelar para a aritmética, a ciência mais exata. Os Estados Unidos da América, com uma população de aproximadamente 300 milhões de habitantes, ou seja, 100 milhões a mais do que o Brasil, registram anualmente cerca de 12 mil homicídios. Em contrapartida, o Brasil, com uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, ostenta a marca pavorosa de cerca de 70 mil homicídios por ano. Ao realizarmos a simples divisão, percebemos de imediato que a violência, medida de forma objetiva, é 5 ou 6 vezes menor nos Estados Unidos da América do que é no Brasil. Contudo, a mídia, por meio da engenharia social da linguagem, coloca o adjetivo violento sobre os Estados Unidos da América, buscando dar a impressão de que a situação é grotesca e que a violência seria comparável. Esta inversão proposital não é um erro, é uma estratégia. Troca-se a verdade quantificável e inegável pela impressão qualitativa e facilmente manipulável. E é exatamente deste artifício que nasce todo o ciclo da enganação. Em seguida, o professor Olavo de Carvalho avançava para o ponto central de sua crítica, a qual se torna mais urgente a cada dia que passa. A censura moderna é infinitamente mais drástica, potente e perigosa do que a censura imposta pelos regimes ditatoriais do passado. As pessoas se agarram ao argumento pueril de que no tempo da ditadura militar havia censura. E sim, havia. Mas o professor estabeleceu uma distinção fundamental, que é ignorada pela massa. No tempo da ditadura, cortavam-se notícias, ou seja, pedaços de papel ou fragmentos de informação. O censor, um delegado alocado em cada órgão de mídia, podia barrar a publicação naquele momento, mas o jornalista, o escritor, o pensador, permanecia em sua profissão e em sua dignidade. Hoje, a situação é totalmente diferente. A nova tirania, exercida pelas gigantes da tecnologia e das redes sociais, não corta a notícia, ela corta a pessoa. O indivíduo não é meramente silenciado sobre um tema, ele é banido da mídia, da sua profissão e do fórum público digital. O professor questionava: houve, no tempo da ditadura, um único sujeito banido de sua profissão para sempre, um indivíduo cuja voz foi completamente apagada de todos os canais de comunicação, condenado ao ostracismo e ao esquecimento? A resposta histórica é não. No máximo, o indivíduo saía de um emprego e encontrava outro em seguida. As redes de solidariedade, mesmo no meio da imprensa dominada pelo Partido Comunista, garantiam que as pessoas pudessem seguir trabalhando. O que assistimos hoje é a criação do pária digital. A censura contemporânea alcança milhares de pessoas, condenando-as ao banimento, ao tapa-boca temporário ou, na maioria das vezes, definitivamente. Não é o governo, de forma explícita, que impõe o silêncio, mas sim as grandes empresas de mídia e de internet.
as quais, em um conluio perfeito, exercem este controle de forma totalitária. Este é um fenômeno peculiar de nossa época, a verdadeira face da tirania. Este controle social só se tornou possível graças àquilo que Olavo de Carvalho batizou de metacapitalismo. Este não é apenas um megacapitalismo, ou seja, um capitalismo grande. O metacapitalismo é uma entidade que cresceu tanto e conquistou tanto poder no mercado mundial, que não aceita mais as leis do mercado que o fizeram nascer. Pelo contrário, ele busca controlar o mercado. Para alcançar este controle absoluto, o metacapitalista se alia ao governo. A aliança é perfeita e de benefício mútuo. Em primeiro lugar, o governo faz tudo para garantir a este gigante a reserva de mercado e o monopólio que ele tanto deseja, esmagando a concorrência e o pequeno empreendedor. Em segundo lugar, e este é o ponto mais sombrio, o metacapitalista ajuda o governo, dispensando-o da necessidade de fazer o trabalho de controle social por conta própria. Nenhum governo no mundo, por mais totalitário que fosse, jamais teve a capacidade tecnológica de controlar a sociedade em sua totalidade. Mas, ao dividir este trabalho com as grandes empresas de tecnologia, as quais possuem dados, algoritmos e o poder de banimento, o Estado se torna onipotente. Este acordo entre o Estado e as grandes empresas cumpre, de forma cabal, a profecia do grande economista austríaco Joseph Schumpeter. Ele havia previsto que quem acabaria com o sistema capitalista não seriam os revolucionários proletários, mas sim os próprios capitalistas, ao buscarem a centralização e o controle total. Pessoas como George Soros e outras figuras globalistas trabalham, portanto, intimamente associadas com o governo e têm um interesse direto no socialismo. Eles sabem que o comunismo total é uma impossibilidade econômica, uma fantasia que foi demonstrada como inviável desde a década de 1920, devido à impossibilidade do cálculo de preço em uma economia totalmente planificada. Se não existe mercado, as coisas não têm preço, e se não há preço, não é possível fazer o cálculo econômico necessário para o planejamento. Portanto, um mínimo de capitalismo precisa sobreviver para que o socialismo, o controle total, possa existir. A solução encontrada por esta elite é a associação entre o capitalismo monopolista e o Estado onipotente. Este é o socialismo perfeito, o controle social total e inteligente, o sonho de todo tirano. O advento da internet e o domínio dos metacapitalistas sobre o fluxo de informações garantiram a esta elite o controle total da sociedade humana. Olavo de Carvalho citava um princípio historiográfico essencial. A difusão dos fatos produz novos fatos. As pessoas agem de acordo com as informações que recebem. Logo, se você controla o fluxo de informações, você controla a conduta das pessoas sem que elas sequer percebam que estão sendo manipuladas. Esta é a tirania mais sofisticada da história. Diferente da ditadura do passado, que era visível, esta nova forma de poder atua nas sombras, nos bastidores dos algoritmos. Ninguém consegue questionar o banimento, pois as empresas se escondem atrás da figura impessoal do algoritmo, que não tem consciência e não é uma pessoa. A vítima não tem recurso jurídico para onde apelar, pois não há um ser humano para responsabilizar. Isso significa que questões de responsabilidade moral altíssima são jogadas no colo de uma máquina. Na prática, a intenção política e o viés ideológico de toda a equipe diretiva destas gigantes da tecnologia, que são notavelmente comunopetistas ou têm forte inclinação ideológica, são camuflados e executados por um sistema que nega a sua própria consciência. A política, a ideologia e o controle de pensamento são impostos com a responsabilidade moral zero.
O resultado é que estas grandes empresas de mídia, em associação com um Estado cada vez mais interventor e totalitário, detêm o controle total da sociedade humana. Eles não precisam mais dar satisfação a ninguém. A única fonte de acesso ao fato para a vasta maioria da população é a grande mídia e a internet controlada por estes oligopólios. O nosso dever, como defensores da liberdade e do pensamento conservador, é romper este ciclo. É preciso ir além da superfície, além da qualidade, e buscar os fatos reais, os documentos, os estudos que estão escondidos. A luta não é apenas política, é uma luta pela própria realidade, pela autonomia individual e contra a ditadura algorítmica que se instala sorrateiramente sob o disfarce da tecnologia e da inovação. O metacapitalismo, o meta-estado e a meta-censura formam um pacto totalitário que ameaça as bases da civilização ocidental, e a resistência deve ser primeiramente intelectual e moral. O preço da liberdade, como sempre, é a vigilância eterna. Mas hoje, essa vigilância precisa ser muito mais sofisticada do que nunca, capaz de enxergar a mão invisível da engenharia social que está por trás da tela. Não podemos permitir que a manipulação da quantidade pela qualidade nos faça aceitar a escravidão com um sorriso no rosto. A defesa intransigente dos valores que nos definem como seres humanos livres, a liberdade de expressão, a propriedade privada e o império da lei, exige de cada um de nós a coragem de denunciar este acordo perverso entre o dinheiro monopolista e o poder político. É urgente que a sociedade brasileira entenda que a perseguição contra indivíduos, como foi o caso do professor Olavo de Carvalho, é o sintoma de um sistema que busca eliminar qualquer voz dissonante, qualquer resistência, para que o controle total seja estabelecido de forma silenciosa e irreversível. O futuro da nossa nação depende da nossa capacidade de despertar para a realidade desta nova e sutil forma de tirania. Obrigado por nos acompanhar. Lembrem-se que, para vencer o debate, é preciso ter a verdade ao nosso lado. Voltaremos em breve com mais informação relevante.